Fala galera, hoje é dia de Absolute Superman número 2. É uma história da DC, escrita por Jason Aaron e desenhada por Rafa Sandoval no ano de 2024. Absolute Superman número 2 é a sequência direta da primeira edição dessa nova abordagem do Homem de Aço. Se você ainda não viu o vídeo sobre o volume 1, o link pra ele tá aqui na descrição. Dá uma olhada lá primeiro e depois volta pra esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história. Senta aí. A história começa 6 anos atrás, em Krypton, no interior, nas Terras Vermelhas, onde o jovem Kal-El tem uma aula online. Mas ele é criticado pelo professor porque a tarefa era escrever uma redação. Kal-El escreveu sobre os perigos enfrentados pelos madeireiros na floresta de vidro de Urica. Mas o problema não era o tema. O problema é que o texto não parecia ter sido gerado pela inteligência artificial Luminarium, um tipo de biblioteca que contém todo o conhecimento da Liga Científica de Krypton. E acontece que realmente o texto de Kal-El não foi criado lá. Ele próprio o escreveu. Kal-El gostava de escrever os seus próprios textos, e o jovem é criticado por isso. No presente, na Terra, mais especificamente no Brasil, Kal-El estava algemado pela agente Lois Lane. E mesmo com a sua super força, ele não consegue se soltar. Para controlá-lo, Lois Lane até mesmo atira no seu rosto com uma arma de choque, o que lhe causa dor, mas não causa nenhum dano maior. A inteligência artificial do seu uniforme, a Sol, diz que vai lidar com as algemas para ele sair dali o mais rápido possível, porque um grupo de soldados e de pacificadores da Lazarus se aproximavam. E o grande problema é que eles não se importavam com os danos colaterais e começam a disparar contra o Superman, o que também atingiria Lois Lane. Então Kal-El a protege com o seu corpo e nesse momento o seu uniforme começa a liberar um tipo de nuvem de pó de pedra solar, que mais parecia o envolver como uma capa de proteção. Só que mesmo ele tentando protegê-la, Lois Lane dispara contra o Superman mais uma vez, ordenando que ele se renda pacificamente. Nesse momento, Sol diz que está tendo problemas com as algemas e vai demorar um pouco mais, então Kal-El decide levar Lois Lane com eles. Ele faz Sol envolvê-la na capa para aguentar o impulso, e assim ele pula extremamente alto e rápido, o que quase parecia um voo. O problema é que um helitanque da Lazarus abre fogo contra eles, usando munições de alta potência recomendadas pelo seu sistema Brainiac. Esses mísseis atingem o Superman, que cai numa vila a 8 milhas a leste de onde ele estava, em Lages Creek. Mesmo sendo atingido, o Superman continua protegendo Lois Lane, mas mesmo assim ela continua atirando nele. Lois tenta pedir reforços, mas Sol bloqueia sua transmissão. O Superman então pergunta por que ela quer prendê-lo ainda mais enquanto ele está salvando a sua vida. Mas Lois responde que foi ele quem colocou a sua vida em risco ao tentar fugir. Ela exige saber quem ele é, dizendo que as pessoas têm o direito de saber. Mas o Superman retruca que a Lazarus não se importa com o direito de ninguém. A Lazarus representa tudo de errado com o seu planeta. E isso chama a atenção de Lois, entendendo que o Superman não é do planeta Terra. Então ela pergunta de onde ele é. Mas antes de falar qualquer coisa, o helitanque surge atirando mais uma vez. O helitanque dispara, mais uma vez não se importando com inocentes pelo caminho. Os moradores fogem para uma igreja próxima em busca de abrigo, e o Superman mostra a Lois a imprudência da Lazarus com relação àquelas pessoas. Assim, Kal-El joga um carro no helitanque e o derruba, só que ele atinge a igreja também, que começa a pegar fogo. Assim, o Superman corre até lá, ainda carregando Lois pelas algemas, e ela presencia de perto as atitudes do Homem de Aço, salvando os inocentes, os envolvendo na sua capa protetora, inclusive a usando tanto que ele fica quase completamente sem o seu uniforme.
Lois Lane percebe como ele era realmente altruísta e fica impressionada com o heroísmo e a coragem do Superman em proteger as pessoas, percebendo que os seus poderes não são derivados do traje como a Lazarus tinha imaginado. O poder é dele mesmo, tanto poderes externos como super força, super resistência e super velocidade, como poderes internos, tipo a bondade com relação às pessoas de um planeta que nem é o dele. O seu uniforme é só um complemento, que além da inteligência artificial que o acompanha, também serve como modo de defesa para ele e para os outros, inclusive com propriedades curativas. Lois percebe também que ele ainda está descobrindo os limites dos seus poderes. O Superman tem sopro congelante, que usa para apagar o fogo da explosão do helitanque, mas tem também visão de calor, que aparentemente ele ainda não controla totalmente. E enquanto luta para se controlar, Lois tem a oportunidade de atirar nele mais uma vez. Mas dessa vez, Lois decide não fazer isso. O Superman não era uma ameaça. Ela agradece pelo que ele fez àquelas pessoas, e Kal-El diz que eles não têm ideia de como são sortudos em ter um planeta como aquele. Sentindo agora um pequeno grau de confiança nela, o Superman estava disposto a contar de onde ele vem. Mas nesse momento, Sol finalmente abre as algemas. Assim, o Superman aproveita a chance e pula para longe dali. Depois disso tudo, as forças da Lazarus entram na vila e levam Lois Lane de volta ao quartel-general, onde ela prepara um relatório sobre tudo que ela viveu. Ela usa o sistema da Lazarus, chamado Brainiac, uma inteligência artificial que supostamente monta o relatório com base nas suas respostas. Mas Brainiac parece interpretar mal tudo que ela fala, para descrever o Superman como uma ameaça que deve ser eliminada graças aos seus superpoderes. Mas Lois Lane sabe que o Superman não está procurando confrontos. Lois Lane e talvez toda a Lazarus acreditam que o Brainiac é só um sistema, uma ferramenta de inteligência artificial. Mas na verdade era aquele ser no seu laboratório em Nevada, junto das cidades engarrafadas. De qualquer maneira, por ter essa deturpação do seu relatório, Lois decide escrever o seu texto manualmente. 6 anos no passado, em Krypton, Lara Jor-El trabalhava num traje espacial experimental combinado que serviria como um tipo de nave também para a exploração da galáxia. Algo que ela projetou quando tinha 12 anos de idade inclusive, então nunca foi testado. Mas Jor-El a apoia e vai coletar todas as pedras solares que ela precisar para fazer o traje funcionar. Jor-El até queria apresentar esse plano para a Liga Científica, mas Lara sabe que eles não vão ouvir trabalhadores como eles. E mesmo que eles acreditem, não tem mais tempo suficiente para construir uma frota de naves para salvar toda a Krypton. De qualquer forma, Jor-El diz que se a Liga Científica se recusar a ouvir, ele vai roubar pedras solares o suficiente, pelo menos para Lara, construir uma nave que leve toda a sua família para as estrelas. No presente, Lois Lane completa o seu relatório, e por mais que ela odeie fazer esse tipo de coisa com o sistema Brainiac, ela fica até surpresa o quanto ela se sentiu bem redigindo aquele próprio texto. Enquanto isso, o Superman deixa o Brasil e caminha até outro país agora, indo até a Venezuela, onde ele passa por uma placa pichada trocando o lema da Lazarus, que é Lazarus significa vida, por Lazarus significa morte. E ao lado tinha uma escrita dizendo junte-se aos Omega Men. Essa mensagem fica clara quando, naquela vila onde aconteceu o último confronto contra o Superman, os técnicos da Lazarus coletam amostras do pó de pedra solar de Kal-El. E os pacificadores, incluindo um chamado Smith, reúnem os moradores, questionando que algum deles deve saber onde está o Superman. E Smith diz que nenhuma daquelas pessoas entende que é a Lazarus quem mantém a paz. Então alguém precisa ensinar aquelas pessoas que a paz tem um preço. E assim ele dispara contra os civis. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história.
O segundo volume de Superman Absoluto expande toda a nova estrutura do Homem de Aço, explicando mais sobre os seus poderes, principalmente sobre o seu uniforme e a sua capa. Mas ainda deixa pontos em aberto sobre a sua origem, algo que com certeza vai ser levado por todo esse primeiro arco do personagem. A HQ tem um roteiro simples, com uma narrativa satisfatória, mas entre esses novos quadrinhos da Trindade, esse é o que particularmente eu acho mais bonito. De qualquer forma, esse é só o volume 2, então a gente ainda precisa ver as continuações para confirmar o saldo final. E as continuações, claro que são histórias para outros vídeos, por isso se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.